Obrigado, Senhor, por essa noite tão poderosa, tão preciosa, tão cheia de gratidão. Eu declaro mesmo, Senhor, um tempo de favor e restauração na vida de muitas pessoas que estão reunidas nesse lugar essa noite. E que privilégio, Senhor, de ministrar a sua palavra. E obrigado pelo entendimento dos irmãos abertos para compreender cada uma das revelações da sua palavra nesse ambiente, nesse lugar, em nome de Jesus. Quem crê diz? Amém. Você lembra quando recebeu Jesus e como o poder da palavra de Deus começou a mudar a sua vida? Você lembra desse momento? Quando a palavra de Deus começou a fazer efeito na sua jornada, no seu caminhar? É possível que uma das áreas atingidas pela mudança proporcionada pelo Evangelho foram as finanças. Se você, olha, veja bem essa frase, se você é um praticante da palavra, é improvável que não tenha experimentado uma melhora das suas finanças. Portas abertas, novas oportunidades, promoções, causas ganhas, alguma coisa aconteceu que isso aí foi dado um upgrade, uma esticada, uma avançada. Amém? Eu tenho certeza que se você é um praticante da palavra, você hoje está melhor do que antes. Não é? Por quê? Porque o Evangelho, ele promove uma mudança de mentalidade. E isso é essencial para uma vida de prosperidade. E a gente tocou muito nisso ontem. Aqui, né? Lembre, em Mateus capítulo 11, versículo 5, ele destaca que aos pobres, Jesus falando, né? Aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E é muito interessante que Jesus está falando o seguinte, ele não disse foi pregado, nem também disse será pregado. O sentido aqui é de que continuidade, está sendo pregado. Quanto mais exposição do Evangelho, mais mudança de mentalidade e mais distante de uma vida de escassez você fica e mais próximo de uma vida de abundância você fica. Agora, diante deste cenário de mudança, promoção, vida melhor, nós estamos sabendo lidar com os efeitos da prosperidade financeira? Como assim, Igor? Que efeitos? Vou te dar alguns exemplos. Eu estou bem financeiramente, para que eu vou para a igreja? Não estou doente, não tenho dívida, tudo vai bem, fui promovido, estou ganhando mais dinheiro, meus negócios e projetos pessoais estão de vento em polpa. Para que servir na igreja? Ou para que ajudar as pessoas? Se isso vai roubar meu tempo e está gastando com a minha família. Dizem por aí que para que é um demônio que persegue os pastores e os líderes. Pastor, para que isso? Para que uma garrafa? Para que isso? Para que isso? Tudo vai fazer líder. Mas para que isso? É um demônio. Brincadeira, tá, irmãos? Mas é verdade. Eu poderia te dar mais exemplos, mas sabe a essência do efeito que nós temos que lidar com a prosperidade financeira na nossa vida é ter cuidado com a inversão de valores e prioridades que uma vida próspera e financeira pode causar. A inversão de valores e prioridades. Não devemos de forma alguma deixar que o dinheiro e o materialismo nos dominem. E, de fato, ambos têm a capacidade de nos fazer muitas promessas e de nos proporcionar muitos prazeres. É ou não é? Todo mundo pensa, se eu tiver um dinheirinho mais, eu vou fazer uma viagem, vou conhecer não sei lugar. Tá tudo bem, isso é lícito, é válido. Mas tenha cuidado. Por ter cuidado com o quê? Para que essas coisas não te dominem.
E se não estivermos firmes no Senhor, essas coisas podem sim exercer uma influência e um domínio impensável, de fato pode tornar qualquer um de nós aqui escravo do dinheiro ou dos bens materiais. Por isso que prosperidade não deve estar 100% associada a isso. Jesus alerta aos seus em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O tema da nossa mensagem de hoje, eu até dei um spoiler ontem, é aprendendo a lidar com os efeitos da prosperidade financeira. E eu tenho duas perguntas que vão nortear também a nossa mensagem hoje. O que pode acontecer quando saímos de uma condição do suficiente para a condição de mais do que suficiente? E a segunda pergunta que nós vamos responder é como passar no teste da prosperidade. Diga para o seu vizinho, aperta os cintos aí. Amém. Então a primeira parte da nossa mensagem é o que pode acontecer quando saímos de uma condição do suficiente para a condição do mais do que suficiente. Quer uma história boa? Eu vou te dar eu não tenho como abrir tudo, irmãos, os versículos, mas eu vou citando, você pode ir anotando, pode ir vendo aí no telão que deve estar aparecendo. Muito bem. O panorama histórico que nós vamos fazer agora. Preste-me atenção. Em Gênesis capítulo 42, versículo 1 ao 2, e a partir desse contexto aqui, Deus usa José. Todos já ouviram falar de José? Deus usa José no Egito para salvar o povo de Israel de uma fome que os teria destruído. Está aparecendo aqui. Versículo 2. E ajuntou, tenho ouvido que há cereais no Egito, descer até lá e comprai-nos deles para que vivamos e não morramos. Isso foi o Jacó falando isso. Jacó tinha consciência, olha, lá no Egito eles têm cereais. Lembra aquela história das vacas magras e vacas gordas? José interpreta o sonho, alerta Faraó, é assim que José é promovido. Lembram disso? E agora Jacó sabe que o Egito está conseguindo passar esse período de fome, escassez e dificuldade. Bem, tem cereais lá, eles guardaram, eles se preveniram. E o que eles fez? Mandou os filhos até o Egito. E eles compraram cereais e voltam, anos depois, voltam e se estabelecem no Egito. Eles compram várias vezes cereais, porque eles compram, acaba, volta de novo, compra, e depois eles se estabelecem. O povo de Israel, em Gênesis capítulo 46, versículo 26 ao 27, ele fala que todos os que vieram com Jacó para o Egito, que eram os seus descendentes, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todos eram 66 pessoas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó vieram para o Egito e foram 70. Entraram para o Egito 70. Tudo bem até aqui? 70. Após a morte de Jacó, os irmãos pensaram que José iria se vingar deles. Porque na mente dos irmãos de José era, enquanto papai estiver aqui, não vai dar errado para a gente. Mas no dia que papai, Jacó, morreu, vai dar errado. E eles suplicaram em Gênesis capítulo 50, versículo 19, olha só, respondeu-lhe José, porque eles começaram a indagar José sobre essa ameaça, essa possível ameaça. José disse, não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Já passou por alguma situação que alguém tentou o mal contra você? José continua dizendo, porém, Deus o tornou em bem para fazer com
como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Deus não estava associado com os irmãos de Jacó para vender, para fazer José, escravo, para deixar José lá naquela condição de prisioneiro. Deus não estava associado com essa galera fazendo mal com José, mas independente do lugar e da circunstância e do momento que José estava vivendo, o mal que estavam tentando fazer com ele, os irmãos, a mulher de Potifar, né? A mulher de Potifar, essa galera toda tentando mal, mas onde ele estava, prosperava, e Deus usou José para que, no tempo certo, interpretasse um sonho que salvasse uma geração. Meu Deus do céu. E ele diz, olha, Deus tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Às vezes a gente está passando por um aperto, uma situação difícil. Tenha calma. Tenha calma. Não é que Deus está por trás fazendo mal, mas é que mesmo que as tentações, as privações, as tribulações se levantem, Deus é poderoso para tornar todo mal em bem. Gênesis capítulo 50, versículo 24, disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José junta os seus, junta esse povo que estava lá e dá essas palavras. Olha, certamente, Deus certamente vos visitará. Porque não era propósito de Deus que o povo dele estivesse no Egito. Deus não queria que o povo dele estivesse no Egito. E José, antes de morrer, lembra da promessa que Deus havia feito a Abraão, a Isaque e a Jacó. Ele diz, ei, Deus certamente vos visitará. E essa promessa está lá em Gênesis capítulo 12. Não tenho como ler tudo agora, mas Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, fala dessa promessa. Deus fazendo a Abraão. Então o povo de Israel passa no Egito a se multiplicar e em seguida é escravizado. Isso está lá em Êxodo capítulo 1, versículo 6. Rapidinho, vamos ler alguns detalhes aqui. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos. E aumentaram muito e se multiplicaram grandemente e se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Ele disse ao povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte que nós. Eia, usamos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo guerra, ele não se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Olha só que estratégia boa do faraó. Vamos dominar, vamos exercer um poder sobre ele, vamos fazer com que eles não se multipliquem. Continuando o texto. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó. Isso. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais, meu Deus, quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam. De maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios faziam servir os filhos de Israel e lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que tirania os servia. É forte, irmãos. Quanto mais apertava o parafuso, mais ele se multiplicava.
quando ficava mais arrochado, mais eles se multiplicavam. O Egito, de fato, não era o lugar que Deus queria que o povo habitasse. Foi então que, anos depois, liderados por Moisés, eu estou pulando alguns capítulos dessa série, liderados por Moisés, o povo é liberto da escravidão do Egito e se direciona ao deserto em caminho à terra prometida. Mas antes, imagine só, irmãos, você passou muito tempo da sua vida lutando, batalhando, sofrendo, que esse povo foi esmagado, foi maltratado, foi humilhado, foi colocado mais aflição sobre a vida deles, e eles ali afligidos, escravizados. Êxodo capítulo 12, versículo 31, depois da 10ª e última praga, que levou os primogênitos, no meio da noite, a partir do versículo 31, no meio da noite, Faraó mandou chamar a Moisés e Arão. Isso eu estou lendo na NVT. Saiam daqui. Irmãos, Deus já havia alertado a Faraó várias vezes. Deixe sair. Moisés indo com Arão lá, deixe sair. E a praga acontecendo. E quando bateu ainda mais pesada a última praga, o Faraó não aguentava mais, disse: saiam daqui. Deixem meu povo e levem os demais israelitas com vocês. Vão e adorem o Senhor como pediram. Levem seus rebanhos como disseram e sumam daqui. Vão embora, mas abençoe-me ao sair. Calma, você vai ver o que é espetacular agora. Os egípcios pressionavam o povo de Israel para que deixasse a terra o quanto antes, pois pensavam: vamos todos morrer. Imagine se viesse a 11ª praga. Vamos todos, mas só pode ser a morte agora que vai pegar todo mundo aqui. Os israelitas levaram a massa de pão sem fermento, embrulharam as vasilhas em seus mantos e colocaram sobre os ombros. Seguindo as instruções de Moisés, pediram aos egípcios que lhes dessem roupas e objetos de prata e ouro. O Senhor fez os egípcios serem bondosos com o povo, de modo que lhes entregaram tudo. Entregaram tudo que pediram. Assim, os israelitas tomaram para si as riquezas dos egípcios. Irmãos, agora, se isso é extraordinário, um povo que não estava mais na sua terra, estava sendo escravizado, tinha ganhado a alforria de ir-se embora para a terra que Deus havia apontado, e não somente isso, nessa saída Deus disse: peça, pode pedir. Moisés orientou o povo: pode pedir para o povo lá, pedir aos egípcios o que eles tiverem. Irmãos, não houve uma exceção. Tudo o que o povo pediu, Deus fez com que esse povo fosse bondoso e dessem as riquezas deles para o povo de Deus. Eles não saíram com a mão na frente ou atrás, não. Eles saíram com ouro, prata, rebanhos e todo o suprimento para a viagem. Ou parte do suprimento, porque passaram também 40 anos, né, irmão, rodando. Não tinha suprimento que levasse do Egito, que ia dar conta 40 anos, né? Você está pensando sobre isso? Êxodo capítulo 12 ainda, versículo 37. Lembram que entraram 70? Versículo 37. E assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé.
somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Isso no versículo 40. Estudiosos apontam uma população entre 2 a 3 milhões de pessoas no total fazendo esse deslocamento do Egito para a Terra Prometida. Durante essa peregrinação, dependiam exclusivamente do que o Senhor lhes fornecia. Codornizes, maná, água que brotava da rocha. Eles tinham o quê? O necessário para aquele período. Quantas vezes eles não murmuraram? Deus tinha libertado da escravidão. Irmãos, isso é uma ponte para o novo nascimento e para a nova realidade que a gente vive tão sério. Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós saímos de uma condição de miseráveis, pobres, desgraçados e passamos para uma condição de abençoados, prósperos, benditos do Senhor. E muitas vezes a gente está se comportando como o povo de Israel, que durante esse processo dessa mudança da jornada, reclama do período que é só o necessário. Deus deu prata a eles, Deus deu ouro, tudo que eles pediram Deus deu, através do povo dos egípcios, mas eles tinham o necessário só. Mas havia uma promessa, lembra da promessa que Deus fez a Abraão? O deserto não era a linha de chegada do povo de Israel. Isso é muito interessante e eu quero que você abra comigo em Deuteronômio, ou se não acompanha aqui no telão. Deuteronômio capítulo 6, você vai entender onde eu vou chegar. Eu creio em nome de Jesus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 10. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, que, sob juramento, prometeu aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. Olha só. Moisés junta o povo e começa a lembrar eles da promessa. Olha, Deus está te introduzindo numa terra que, sobre juramento, irmão, se Deus jurou, se Deus prometeu e garantiu, vai acontecer. E te dar grandes e boas cidades que tu não edificaste. Casas cheias de tudo o que é bom. Meu Deus. Casas que não encheste. Poços abertos que não abriste. Vinhas e olivais que não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. O Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua sobre a face da terra. A desobediência poderia causar isso. E não é porque Deus é mau, é porque eles se colocam numa posição de sair da proteção de Deus. Entenda muito isso. Agora, irmãos, quando eu vou estudando isso, eu fico assim meio que perplexo, chocado ao mesmo tempo. Irmãos, ver um povo que saiu da condição de escravidão, de uma condição que não tinham nada, e no primeiro dia da liberdade ganham prata, ouro, pegam seus rebanhos, têm a liberdade de ir na jornada, durante a jornada tem o suprimento necessário, e agora Deus está garantindo que eles vão vão conquistar cidades que eles não edificaram, casas que eles não construíram, poços que eles nunca abriram, vinhas e olivais que nunca plantaram. Você está saindo da condição do nada,
está passando pelo suficiente e o necessário ali, e eles estão sendo introduzidos para o mais do que suficiente. Pesquisas arqueológicas têm descoberto evidências de que os habitantes mais ricos viviam em casas confortáveis, geralmente com um pátio no centro. Muitas cidades por terra eram rodeadas por terras boas para o plantio, cultivadas pela maioria da população. O estilo de vida agrícola de Canaã incluía o trabalho de cavar poços, escavar cisternas nas pedras, preparar o solo e montar um sistema de irrigação. Geralmente eram necessários muitos e muitos anos para que os pomares e as vinhas crescessem e se tornassem produtivos. Mas a promessa que o Senhor fez é que quando os israelitas chegarem nesta terra, tudo já estava pronto. O trabalho era receber pela fé. Ah, meu Deus. E agora? Embora os israelitas tivessem herdado as cidades, as casas, as propriedades rurais dos cananeus, mas Deus havia alertado alguns detalhes. Sabe quais foram? Que não deveriam receber como herança os deuses que estavam associados à proteção desses lugares e à fertilidade da terra. Eles podiam usufruir de tudo, menos adorar, venerar a esses deuses deles ali. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7 em diante. Olha só o que diz. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, a terra de ribeiro de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela. Terras cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e se abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás de quem? Do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como se vê hoje. Se preste bem atenção, irmãos. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que pereceis. Como as nações que o Senhor destruiu, te destruiu diante de vós, assim perecereis. Porque não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Irmãos, maravilhoso é tomar posse das bênçãos,
Maravilhoso é ter a consciência de que você é próspero, suprido e que você começa a experimentar dessa prosperidade em todas as áreas da sua vida. Mas o alerta é o mesmo. Não esqueça do Senhor. Não esqueça, e ao pensar que tudo que você tem hoje foi só e somente só a força do seu braço, a força da sua capacidade, a força da sua inteligência, das suas habilidades naturais. Não! É o Senhor que te dá forças para adquirires riquezas. E Deus deixou muito claro a este povo: se vocês desobedecerem e adorarem a estes deuses e ao dinheiro e achar que tudo foi por conta do seu braço, vocês irão perecer como assim pereceram aqueles nas tuas mãos. Está entendendo a importância? Deuteronômio 34, versículo 1 ao 5. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, pode colocar a segunda imagem, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade até Dan, e de todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Esta é a imagem que Moisés viu. Este é o ponto acima do monte aí que a gente falou de Moabe. E ele está aqui, nesse ponto, isso à noite, na época, tudo iluminado das cidades, ele conseguiu enxergar toda a terra prometida e as cidades naquele momento, naquele alto. E Deus mostrou a ele: esta é a terra. E Moisés, e a gente falou até ontem sobre isso, Moisés não entra na terra por conta de uma desobediência. Agora, irmãos, pode deixar a imagem ainda. Imagina quando o povo de Israel, que ainda não tinha tomado a posse da terra, mas estava o quê? Ensinado e alertado como deveriam se comportar. Imagine quando este povo chegou às bordas de Canaã e contemplou essa imagem. Uma terra que dava aspectos de produtividade. Isso foi comprovado quando? Quando mandaram os espias. De lá trouxeram o produto da terra. Porém, 10 desses espias, influenciados, 10 desses espias influenciam suas tribos dizendo: poxa, o plano de Deus é maravilhoso. A terra, inquestionável, maravilhosa. Mas o plano de Deus, por mais que seja tão bom assim, é impossível acontecer. Pois, irmãos, você olhar para a sua tribo, para a sua galera e dizer: Deus falou a verdade. Realmente, tudo que ele falou lá naquela terra tinha. Mas ele não é poderoso para fazer a gente conquistar. Não é realizável, não. Não é possível. Isso, irmãos, um povo, todas as tribos, um povo que estava acostumado a ver diariamente, durante 40 anos, as providências de Deus. Não teve um dia que faltou trigo no céu e não desceu maná. Teve uma greve dos padeiros do céu. Não teve um negócio assim, não. Todos os dias, diariamente. Mas a atitude, uma atitude baseada na palavra de Deus, eles não tomaram posse dessa palavra. Esqueceram tudo aquilo que o Senhor já tinha feito anteriormente. E muitos deles perdem o quê? A chance de entrar na terra prometida. E agora, reflita comigo, quantas vezes isso já não aconteceu conosco? Diante das dificuldades que nós estamos passando,
esquecemos o que o Senhor já fez por nós. Mas quando relembramos tudo que Deus já fez e já interviu nas nossas vidas, isso nos dá força e coragem para encarar os novos desafios. E o Senhor chama isso, sabe de quê? Viver pela fé. Crendo numa nova estação com novos desafios, independentes de uma direção que Deus nos dá. E não ficar na porta de casa esperando que o maná caia do céu todos os dias para sempre. Sem fazer nada. E ainda murmurando das intervenções que Deus está fazendo para te salvar. Você tem dois comportamentos. Ou vai viver pela fé, ou vai ficar para trás, irmãos. Ou vai viver confiando em Deus de agora ainda mais forte em diante, ou a qualquer momento, qualquer situação mais besta que possa ser, aos olhos naturais, você vai ficar paralisado lá. É tão forte isso, que a geração do Egito que não creu a respeito da terra, eles morreram no deserto. Números capítulo 14, versículo 29, disse o Senhor a eles: cairá o vosso cadáver, como também todos os que vós foram contados segundo o censo. E agora, Igor, o que acontece, ou o que aconteceu com aqueles que entraram em Canaã? Não é uma boa pergunta? O que aconteceu com esses que entraram em Canaã? Após a morte de após a morte de Moisés, Josué passa a liderar o povo na entrada da terra prometida aos seus antepassados. Isso está lá em Josué, capítulo 1, versículo 2. Moisés, teu servo, é morto, dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como prometia Moisés. Agora, vamos passar, se você quer ler as vitórias, as grandes vitórias de Josué, o povo, você lê o livro de Josué. Mas eu vou pular do capítulo 1 para o capítulo 24. Após as vitórias da cidade de Jericó, de Ai e de tantos outros povos, havia paz e muita prosperidade para o povo de Israel. Eles conquistaram tudo e agora estava todo mundo vivendo muito bem e obrigado. Em Siquém, Josué reúne o povo, no mesmo lugar que Deus faz a promessa a Abraão. Em Siquém, Josué reúne todo o povo e os lembra de tudo que o Senhor fez por eles até aquele momento. E em seguida começa a questionar alguns comportamentos quando estão vivendo em plena prosperidade financeira. Josué capítulo 24, versículo 1. Fala sobre isso, pula para o versículo 13. Olha só Josué falando: eu, porém, tomei Abrão, vosso pai, além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaque. Versículo 13, por favor, 13. Tu leu 3 aqui, avança. 13 e 14 em diante. Vai ser 13, 14 e 15. Isso, valeu. Dei-vos a terra em que não trabalhastes. Isso já tinha acontecido. Lembra que a gente falou da promessa? Agora eles tomaram posse. Agora vê só. Dei-vos a terra em que não trabalhaste. As cidades que não edificaste. E habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantaste. Próximo. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com que, irmãos? Integridade e com que, irmãos? Fidelidade. Olha aí. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito e servi o Senhor. Versículo 15. Para a gente encerrar essa parte. Porém, se vos parece mal, meu Deus, meus irmãos, pelo amor de Deus, é quase uma piada, né? Se
Porém, se vos parece mal servir... Irmãos, é mal servir ao Senhor. É uma ideia errada a gente servir ao Senhor? De forma nenhuma, mas ele diz, né, ironicamente, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas Josué bate nos peitos e diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, uma escolha muito forte. Aí ele, tipo assim, Josué diz, você tem a opção. Ou você não disse que esses deuses protegiam vocês e a terra? Vocês têm a opção. Ou escolher o Deus perdedor que não protegeu a terra que você está possuindo agora. Ou você vai servir o Deus que fez com que você conquistasse essa terra que você está pisando agora. O que muitas vezes acontece quando um cristão melhora a sua vida financeira é esquecer de quem o abençoou. Pastor Tasso Licurgo, uma vez ouvindo uma mensagem parecida com essa, ele fez uma série, Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e todos os domingos ele fazia uma mensagem sobre alguma coisa de algum livro da Bíblia e fez toda a sequência. E quando chegou aqui em Josué, eu trouxe algumas frases que eu lembrei para ilustrar para você. Ele diz o seguinte: as bênçãos de Deus não devem tomar o lugar do abençoador. E é tão sério essa geração que Juízes capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. É muito sério. Então fizeram os filhos de Israel que eram mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam. E os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não mais puderam resistir a eles. A desobediência. E não foi porque Deus é ruim, não. Não, irmãos. Deus só respeitou a escolha deles. Deus havia dado toda a instrução. Eu estou garantindo a promessa. Vocês vão tomar posse de tudo que eu estou dizendo que vocês vão tomar. Mas se liguem, se orientem, que quando chegar lá, não recebam também os deuses deles. Porque vocês vão ser limpos. Foi o que aconteceu. Deixaram com que essas riquezas o fascinassem ao ponto de esquecerem Deus. Devemos sim aprender a lidar com a prosperidade financeira. Ela é bíblica, ela é real, ela acontece assim como Deus fez esse povo prosperar. Deus está fazendo a gente prosperar, mas o lembrete que Deus está fazendo esta noite, neste lugar, é: não esqueça dele. É Ele que te dá forças para adquirir tudo. Agora, segundo ponto, para a gente já entrando para o final da mensagem. Como passar no teste da prosperidade? Essa é uma boa parte, né, da mensagem. Primeiro, bem objetivo, como passar no teste da prosperidade? Trazendo à memória a fidelidade do Senhor. Foi quando eles esqueceram do Senhor, do Deus de Israel. Foi quando eles começaram a aprender para os outros deuses. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. A gente leu aqui. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus,
Porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Esquecer daquilo que Deus fez por nós é uma das coisas de um coração mais ingrato que pode existir, irmãos. De uma atitude de mais alta desonra ao Senhor. Jesus alerta os seus em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. No contexto, Jesus está lidando com o problema deles andarem ansiosos pelas coisas naturais, pelo vestir, pelo comer. E Deus está lhe alertando, não ande ansioso por isso. Ponha as coisas no seu devido lugar de prioridade. Busque, pois em primeiro lugar o meu reino, a justiça, e essas coisas que são necessárias para você viver serão acrescentadas. Livre-se. O primeiro ponto de passar no teste da prosperidade. Traga à memória a fidelidade do Senhor. Segundo, livre-se dos outros deuses. E o dinheiro pode ser um deus na vida de qualquer pessoa. O anseio por riquezas e não possuí-las. Veja só isso. O anseio por riquezas e não possuí-las sufoca a vida espiritual. Veja o que diz a palavra do semeador. Mateus capítulo 13, versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 ao 10. Ora, Paulo alertando aquele povo ali, a Timóteo, né? Ora, os que querem. Veja bem como é interessante. Os que querem ficar ricos caem em tentação. Irmãos, não está dizendo pode cair. Está garantindo que quem quer, e veja muito bem, você já é. Mas se você quer buscar só a riqueza, você vai cair em tentação. Se você ficar apaixonado, vidrado pelas riquezas, pelos bens, é garantido. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram de quê, irmãos? E a si mesmos se atormentaram com muitas. Deixa eu deixar claro. Olha, falei de novo, não tem problema não. Deus não é contra você ser bem-sucedido, rico. Deus não é contra dinheiro, porque se fosse contra dinheiro não tinha favorecido através dos egípcios dar ouro e prata. Seria contraditório Deus abençoar através dos egípcios com ouro e prata e aqui dizer que ele é contra o dinheiro. Veja, Paulo está alertando a Timóteo que o problema está em querer ficar rico. Lembra que você não pode se tornar aquilo que você já é? Não adianta você querer ficar rico, nem muito menos que essa riqueza esteja associada, e com certeza que quem quer ficar rico, nesse contexto aqui, está associado ao amor e ao apego ao dinheiro e qualquer bens materiais. As riquezas podem se tornar para qualquer um ídolos. Efésios capítulo 5, versículo 5 diz: sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. É forte, né, irmão? Chega, ficou quieto aqui. O pastor pode falar, mas ficou quieto, irmãos.
Então, lance fora os deuses. Lance fora qualquer raizinha que queira amar o dinheiro ou aos bens, a ficar apegado demais aos bens e a essa estação do mais do que suficiente. Tenha cuidado, porque a estação do mais que suficiente é só consequência. É consequência. Você não viu o povo de Israel lutando no sentido de que vão me dar prata e ouro. Não, eles receberam. Quando chegaram lá nas cidades, tiveram que obedecer às instruções de Deus. Ok, tem muitos detalhes que a gente não vai entrar aqui sobre essas histórias. Por exemplo, a de Jericó. Tinham que arrodear. Mas eles não edificaram as cidades. Não cavaram poços, não plantaram, receberam tudo. Eles entraram na condição do mais do que suficiente para eles. E Deus está alertando eles. Tenha cuidado. Não fique amando as coisas do mais do que suficiente. Porque se você amar estas coisas e os deuses dessas coisas, você vai ser levado de volta para a condição da escravidão e do nada. É forte, né? Eu sei disso. Próximo teste, vamos lá. Como passar no teste da prosperidade? A primeira forma é trazer à memória a fidelidade do Senhor. A segunda forma, livre-se dos deuses. A terceira, praticando com a motivação correta a lei da semeadura. Ainda em 1 Timóteo capítulo 6, agora nos versículos 17 ao 19, diz: exorta aos ricos do presente século. Tem algum rico aqui? Se você estava ontem aqui, você aprendeu, né? Rico é aquele que tem o seu suprimento necessário. Graças a Deus, suprimento extravagante, graças a Deus. Exorta aos ricos do presente século, que não sejam, o que, irmãos? Orgulhosos, nem depositem a sua esperança onde? Na instabilidade da riqueza. Mas em quem? Em Deus, que tudo nos proporciona. Que o que mesmo? Tudo é? Tudo o quê? É verdade, eu não preciso ser apegado, não. Não, porque tudo Deus vai nos proporcionar ricamente para... Continuando. Que pratiquem o que, irmãos? O bem. Sejam ricos de quê? Boas obras. Generosos em quê? Generosos em quê? E prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros. Sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E não é tesouros naturais que o apóstolo está falando aqui. Porque se fosse assim, ninguém consegue, né? Morrer e levar as riquezas que tem nessa terra. Os faraós tentaram fazer isso, mas não dava errado demais. Não é à toa que os franceses são dos maiores ladrões do mundo, que está tudo lá no Louvre, do roubo dos egípcios. É verdade. Atos capítulo 20, versículo 33 ao 35. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e os que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo o que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Pastor Tassos, eu quero trazer mais 2 frases dele para encerrar a mensagem. A cultura da generosidade nos protege do materialismo do mundo. E que, se qualquer um de nós passássemos num raio-x, todo cristão que passasse num raio-x tem que apresentar um espírito generoso. Será que Jesus pode passar um raio-x na nossa vida hoje? Ficou quieto aqui.
Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Deus tem o melhor para o seu povo. O pastor falou ontem muito bem aqui, Isaías 1,19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta. Deus já garantiu isso para a sua vida. E tenha certeza, aprender a lidar com os efeitos da prosperidade financeira. E essa mensagem hoje é justamente para isso, que mediante essa consciência de que você já é próspero, de que você já é rico, não deixe com que as coisas materiais deste mundo iludam você, escravizem você e faça com que você viva preso a elas. Sirva ao Senhor de todo o seu coração.